Aqui a velha pergunta é como alcançar aquilo que desejamos. Colocando de uma outra forma, como alcançar a realidade desejada? Notem que coisa interessante é o uso dessa expressão realidade dentro desse contexto, em uma frase como essa. O que, na verdade, nós sabemos sobre a realidade? O que é que nós chamamos de realidade? Quando nós nos deparamos com a vida como ela acontece, nós estamos diante da realidade. Mas qualquer pensamento sobre isso é uma sobreposição a essa realidade. Essa sobreposição é uma ideia, é um pensamento, é uma opinião, uma conclusão, um conceito, uma projeção. Aqui a palavra projeção, como sinônimo de pensamento, fica muito claro agora sendo colocado nesse contexto, nesta frase, nessa expressão. Como alcançar a realidade desejada pelo pensamento? É assim que estamos nos movimentando na vida. Nós não temos ciência da vida como ela é. Nós temos uma ideia sobre como ela deveria ser, como ela poderia ter sido, como ela seria. Tudo isso está dentro desta projeção, desse modelo que é o modelo do pensamento, presente em cada um de nós. Assim, qual será a verdade dessa ideia, desse movimento, dessa projeção do pensamento chamada desejo? Quando é que você sente desejo? Ou quando você tem uma necessidade, uma real necessidade, porque há uma falta, ou quando você tem uma psicológica necessidade na imaginação de uma falta. A complexidade no ser humano, me refiro a essa psicológica complexidade em nós, invariavelmente nos coloca sempre nesta segunda alternativa. Nós não estamos lidando com necessidades reais, mas sim com necessidades imaginárias. Assim, o que nós chamamos de realidade, de desejos, são projeções do pensamento, dentro de supostas necessidades projetadas pelo eu, pelo ego. Veja como nós precisamos investigar isso cuidadosamente, pacientemente. Ou passaremos uma vida inteira realizando desejos e saindo de um projeto para o outro, de uma realização para outra, sem jamais tocar na verdade da realidade. Estaremos sempre no movimento do pensamento. Qual será a verdade sobre o desejo? A verdade sobre o desejo é que você deseja com base em uma imagem. Quando você vê um objeto, você o deseja. Se ele é bonito, e você o rejeita. Se ele lhe produz um sentimento ou uma sensação de asco, de rejeição. O movimento do pensamento presente em nós é de acolher, querer mais e buscar constantemente
mais e mais do prazer e rejeitar, rechaçar, afastar mais e mais da dor, esse comportamento em nós, ele tem dois aspectos também, assim como a presença do desejo. O desejo, acabamos de colocar, ele pode ser por uma necessidade. Se você sente fome, você deseja comida. Se você sente sede, você deseja beber. A bebida, que é a água, é o que resolve a questão da sede. Mas você pode tomar qualquer uma outra bebida quando também sente sede. Essa outra bebida já não é a necessidade da água, é a psicológica necessidade de uma satisfação de prazer. Quando você bebe outra coisa, quando sente sede. Então nós temos em nós esse movimento. O movimento da necessidade, da busca do preenchimento de uma necessidade natural, orgânica, física, ou mesmo uma necessidade de transporte. Se você tem que sair de uma cidade para outra, você não pode ir caminhando, você precisa de um veículo. Nesse momento, você opta, você escolhe. Se você quer chegar mais rápido, você vai de avião. Então é natural desejar um voo, porque você precisa de um voo. E você tem um horário, então você sabe que em um voo o seu tempo é menor de viagem. Então nós temos uma qualidade de desejo com base em uma necessidade e temos uma qualidade de desejo com base no pensamento. Porque é exatamente no pensamento que guardamos a sensação do prazer naquele desejo. Ao se lembrar de alguma coisa, o próprio pensamento carrega uma sensação com ele. E é o próprio pensamento que liga aquilo do qual você se lembra a essa sensação de prazer que você já sentiu no passado. Reparem que é sempre um jogo do pensamento. A memória do prazer, da sensação, é o pensamento. A imagem que você vê lá fisicamente está sendo tocada aqui psicologicamente pelo pensamento. Então a sensação surge, de novo, é uma memória, é uma lembrança. Para quem surge essa lembrança, essa memória, essa sensação? A resposta é, para mim, mas o que é esse mim? Quem é você? Um conjunto de memórias, um conjunto de lembranças, um conjunto de sensações. Assim, estamos diante de um jogo que é o jogo do pensamento. O pensamento diz aí, você, notem, esse você é o eu, é o mim, que é um pensamento. Assim, o pensamento diz, você será feliz, você encontrará o amor, você encontrará a satisfação, você encontrará o preenchimento. E o que ocorre na realidade é que nenhum desejo, nesse aspecto psicológico, lhe dá de fato o fim para essa psicológica condição de insatisfação, lhe dá de fato a presença do amor, lhe dá de fato a felicidade. Tudo que o movimento do pensamento faz é sustentar a sua continuidade, se projetando no futuro. Ele precisa da continuidade. Ele precisa da projeção. Então, todo desejo não só
rompe com a insatisfação, com a incompletude, como reforça ainda mais esse sentido do pensamento, nesse formato do eu, desse mim, desse ego, em busca de continuidade. Essa busca de continuidade, essa busca de mais sensação, notem, é a presença do sofrimento. Aqui com você, estamos investigando a verdade da vida nesse instante. E estamos também nos perguntando se é possível, nesse momento, assumirmos a realidade da vida, como ela acontece, sem essa ilusória presença deste eu, que não é outra coisa a não ser o pensamento se projetando dentro da própria imaginação, em uma ilusão de conquista, de completude, amor, felicidade e satisfação, nesta forma do desejo. O contato com a vida nesse momento é alegria, é completude, é amor, é paz, é felicidade. Quando o pensamento não está, quando essa projeção não se encontra, quando o desejo, que é essa ânsia por mais, linkada a essa sensação de prazer, não está mais presente. Então estamos diante de algo novo, que se mostra presente quando o pensamento não está. Uma vez que o pensamento é o elemento principal de tudo isso. Assim podemos ter um contato com a vida nesse momento, mas sem esse sofrimento que o pensamento causa, em razão desta ânsia por mais e mais e mais. Será possível olhar para algo, para alguém, para um carro bonito, para uma casa bonita, para um rosto bonito, para um corpo bonito, para algo que traz, sim, a memória, a lembrança, e naturalmente a sensação. Veja, a sensação, a memória, a lembrança é de prazer com aquela experiência, com aquele objeto, com aquela dada situação. Mas é possível, nesse momento, não colocar esse elemento, que é o pensamento, na sensação, no prazer, nessa experiência. Reparem, isso é o fim do passado. Isso é o fim desse elemento que vem do passado, que é o pensamento. Será possível ficarmos apenas com a sensação? Porque sem o elemento que é o pensamento, não haverá projeção. Não haverá essa continuidade do desejo. Então, aquilo que chamamos aqui de sensação ou prazer não se sustenta. Se isso não se sustenta, o desejo não se estabelece. Então, ficamos com o momento, com aquele rosto bonito, com aquele corpo bonito, com aquele carro bonito, aquela casa bonita. Conseguimos perceber como é bonito aquela pessoa no palco cantando, mas não haverá a inveja, porque não haverá esse elemento que é o pensamento, criando a comparação.
criando essa imagem, eu poderia estar lá também. Eu poderia ser alguém tão importante, ou alguém tão bonito quanto ele ou ela naquele lugar. Se o pensamento não está, nós temos o fim do desejo, porque temos o fim da comparação, temos o fim da inveja, temos o fim também do medo. Porque quando temos a presença do desejo, repare, existe também oculto ali a presença do medo de um dia não alcançar aquela fama, de um dia não conseguir chegar lá onde ele ou ela chegou. Repare, é a comparação a base do medo, a base do desejo. Tudo isso se sustenta criando essa identidade, que é o eu. Aqui nesse instante, se projetando nesta ambição, nesta inveja, nesse desejo, nesse medo. Notem que coisa importante temos aqui. A presença do desejo carrega o medo. Além disso, a presença do desejo carrega a contradição. Contradição presente no desejo é a presença do sofrimento. Quando você deseja alguma coisa e sabe que aquilo você não pode ter, isso lhe causa medo? Ao querer alguma coisa que sabe que não deve ter, não pode ter, porque isso não é ético, porque não é moral, porque não está certo. Mas repare, o desejo está presente, mas está presente também um elemento em você, que é esse eu, esse sensor, que diz: você não pode ter aquilo, porque isso vai causar problema para você. Então, esse estado é o estado interno do eu, do ego, em contradição. Veja, temos no desejo a presença do sofrimento. Então, notem isso. Quando o desejo está presente, eu me refiro a esta condição psicológica do desejo. Não aquele desejo simples, natural, de um voo, ou de comida quando você tem fome, ou mesmo de comprar um carro quando você tem o dinheiro. Eu me refiro ao desejo conflituoso, ao desejo que gera conflito, que é o desejo psicológico. Aonde houver a presença do desejo, haverá conflito. Porque teremos presente ou a ambição, a inveja, a contradição, como foi colocado, ou o medo. Reparem o problema que o desejo, essa qualidade de desejo que o ego conhece, produz em cada um de nós, nesse mim, nesse eu, sendo o próprio desejo o próprio pensamento, sendo o próprio pensamento o próprio eu, esse mim, esse elemento que vem do passado. Aqui estamos com você investigando tudo isso, dizendo para você que a vida é possível livre do ego, livre do eu, e portanto livre desta questão, desta qualidade de desejo, onde o sentido do eu, onde o sentido do ego está presente, sendo ele a base para tudo isso. Um encontro com a realidade da vida, nesse momento, é a liberdade de uma resposta para esse instante, livre do passado. Aqui estamos dizendo para você que a felicidade já está presente quando o sentido do eu, do ego, não está. E todo o seu contato com a vida é de amor, é de paz,
é de felicidade, é de beleza, porque esse elemento que é o pensamento, que vem do passado, que cria esta psicológica condição de ambição, inveja, comparação, desejo, não está mais presente. Então temos aqui a verdade divina se revelando, que é a verdade do seu ser. Isso é o fim do passado, é o fim do tempo, é o fim do eu. Assim estamos trabalhando juntos isso aqui com você, nesses encontros. A vida real é a vida livre do eu, livre do ego. Então há beleza, graça, amor, felicidade naquilo que é você em seu ser, aqui e agora. Nós temos encontros online aqui nos finais de semana, onde estamos trabalhando isso com você. Sábado e domingo estamos juntos. São 2 dias em um encontro online. Fora esses encontros, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso que você acaba de ouvir é algo que faz algum sentido para você, já fica aqui um convite, já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. O ser humano está fugindo. Ele foge não para chocolate só, ou para relacionamento, para as drogas, ele foge para a bebida, ele foge para a prática da meditação terapêutica, ele foge, ele não fica com isso.